Graça e paz, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus vos abençoe, é um prazer imenso estar de volta para continuarmos o nosso assunto aqui já falamos sobre ordenação de pastores, já falamos sobre o pastor de vários redil, se realmente existe um pastor de vários redil. Já falamos sobre, e o último assunto que nós falamos, justamente sobre a soberania da igreja local. Então nós vamos continuar aqui falando sobre esses assuntos e mostrando claramente na mensagem do profeta o que o profeta falou a respeito disto. Então nós já frisamos aqui vários pontos principais e agora eu quero fazer somente um resumo do que foi falado e falar hoje sobre quem ordena um homem. Será que é outro homem ou o Espírito Santo? De acordo com a mensagem do profeta. A gente sabe que a verdadeira igreja de Deus, ela não tem hierarquias para dizer o que fazer, pois a sua liderança é o Espírito Santo. Cada igreja local deve levantar o seu pastor entre ela, como diz a Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Cada igreja local tem que ter o seu pastor elegido entre eles. Veja que lá em Atos diz, havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos, eleito. Deus tem que levantar verdadeiros pastores e não pastores feitos. Pastores feitos na manivela, ou pastores que são favorito de outros. Não está correto. O irmão Branham não colocou o irmão Neville. Ele foi eleito pastor da igreja. Um pastor não pode estabelecer e nem colocar e nem enviar outro pastor. Não. Um homem que coloca outro homem no ministério, o irmão Branham diz, ele está sendo anticristo. O tabernáculo Branham é o exemplo. Veja lá como Neville era o pastor local. E aí, Paulo diz a Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero. O presbítero é o ancião, como eu já frisei para vocês no outro áudio. É o ancião, é o pastor local. Como já te mandei, Tito capítulo 1, versículo 5. Olha, presbítero de cidade em cidade, porque o presbítero é o ancião local. E deveria haver de cidade em cidade um ancião local. Cada igreja tem que ter o seu pastor local. Isto é o ensinamento da Bíblia e o que o irmão Branham ensinou. Aí, como resumi ontem, você diz, mas se não tiver, muito bem. Se não tem ninguém naquela cidade, ele pode dar assistência, isto é, se não tiver ninguém chamado para ser pastor de uma comunidade. Então ele fica ali, observando aqueles irmãos, dando assistência, ensinando,
Não é ficar ali como um meio de vida, não. É ensinando. Ensinando até que Deus levante alguém ali para este cargo, para este ministério. Ele fica como um interino até Deus levantar um homem que tem chamado e a igreja o eleger. Mas não é assim que nós contemplamos nos sistemas dentro da mensagem, aqui, dentro da minha região, na Paraíba. Eu não quero saber de outras regiões. Quero saber na minha região, onde eu estou, o local que eu estou. Não fazem desta forma. Eles pegam um predileto, um favorito, o favorito daquele cabeça da região local e envia. Então isto mata a igreja. Isto mata a igreja. Então veja só. Vamos seguir aqui em frente, que eu quero falar sobre, deixar claro aqui, quem é que ordena um homem ao ministério. Nenhuma pessoa torna-se um pastor pela sua própria vontade ou pela vontade de uma igreja ou um grupo de pessoas. Não. Pois é o Espírito Santo quem comissiona uma pessoa para vir a exercer este ministério. E esta comissão torna-se algo concreto a partir do momento que Deus capacita esta pessoa com aquelas qualidades que são requeridas daqueles que exercem este ofício. Lembre-se que o bispo tem que ser apto para ensinar. Assim, então, depois que se nota esta comissão divina em um homem, automaticamente esta pessoa deve ser reconhecida oficialmente pela igreja como tendo este ofício de pastor. E isso naturalmente é feito através do ritual de imposição de mãos. Agora é evidente que não é o ritual da imposição de mãos que transforma um membro de igreja em pastor. Não, não é isso. Pois se assim fosse, então a chave da igreja para posicionar os homens em seus ministérios não estaria nas mãos de Jesus, mas sim nas mãos dos homens. Porém, isto contraria a palavra de Deus, pois tal poder seria nicolaíta, uma doutrina odiada por Deus. Hoje sabemos que a maioria dos grupos que professam crer na mensagem de William Branham tem se tornado nicolaítas. Nicolaítas. Isto porque eles somente reconhecem um homem como pastor se ele já tiver primeiro passado pelo ritual de ordenação da organização deles. E que este homem tenha a afinidade, tenha a mesma crença deste grupo religioso que alegra crer na mensagem. Tem que dar tapinha nas costas do regional, tem que ter a mesma afinidade com eles. Ora, se você não estiver ali dando tapinha nas costas e em afinidade com eles, eles te rejeitam como sempre rejeitaram a cidade de Pedra Branca, porque eu nunca dei tapinha nas costas deles. Nunca estive nos encontros deles para dar tapinha nas costas. Fui mais ou menos 2 encontros, eu fui. Mas o que eu vi lá é estarrecedor. As pessoas se rodeando em torno de um homem para o elogiar e defender. Defender coisas que não são dignas de ser defendidas. É isso que eles fazem. Mas eu nunca fui de estar envolvido nisto. Porque não é esse grupo que vai tornar as pessoas pastor. Não. É o Espírito Santo que chama e comissiona um homem. O homem tem que ter convicção do seu chamado. Então vamos lá.
O irmão Branham diz na mensagem ordenação, observa a mensagem ordenação. Cremos que o Espírito Santo chama homens. O Espírito Santo ordena homens. Mensagem ordenação, parágrafo 30. Não importa. Poderíamos impor as mãos sobre o irmão Mitney ou qualquer outro ministro, vez após vez, durante todo o dia, e dar-lhes longas folhas de papel para que pudesse assinar, fazer voto aos credos, olha só, fazer voto aos credos, isto jamais adiantaria nada. Jamais adiantaria nada dar tapinha nas costas. Hoje tem muitos pastores feitos. Por quê? Porque um tinha voz bonita, o outro tinha isso, outro era bajulador. Então, vai e eles colocam no ministério. Aí você tem, hoje, muitos deles estão colocando seus filhos no ministério. Quando o irmão Branham diz que o sacerdócio levítico já passou, nós temos hoje a ordem de Melquisedeque. E, para deixar o cargo para filhos, muitos estão fazendo isso, preparando os filhos. Errado. Tem que ter alguém para denunciar que existe morte na panela. E observe, Elias simboliza Cristo, Eliseu simboliza a noiva. Foi Eliseu que tirou a morte da panela quando trouxe a farinha. Mas tem que haver algum membro desta noiva que denuncie morte na panela. Então vamos lá. Então, poderíamos assinar, fazer votos, credos, jamais adiantaria nada. Agora, escuta só o que o irmão Branham diz. Ó. Deixe o Espírito Santo alcançá-lo uma vez, é isto. Isto dá conta do assunto. Ninguém tem que lhe dizer mais nada. Deixe o Espírito Santo alcançar o homem, não deixe um sistema tomar de conta do homem e manobrá-lo e dizer o que deve fazer. Vai ter contato com o Espírito Santo, vai orar. Agora eles ficam amedrontando o povo. Ó, se alguém se levantar contra um pastor, ele pode ter câncer, ele pode ter isso, ele pode ter aquilo. Mas veja mesmo, certo? Se eu se levantar, que eu não estou se levantando contra ninguém, porque o trabalho aqui não foi fundado por outra pessoa, foi fundado por mim. Eu, juntamente com o irmão João, que começamos esse trabalho, aqui está aí de pé. Então veja só, jamais, eu vou dar um conselho para você, jamais membro de igreja se levante contra um pastor verdadeiro. Não. Quando o irmão Branham se relacionava a Neville, aquilo era um pastor de verdade. Jamais você deve se levantar. Eu sei que existem homens dentro desta mensagem que são pastores que são do ofício verdadeiro, que são do quíntuplo verdadeiro, porque tem o quíntuplo falso, o quíntuplo formado por homens. Você vê, eu fui a uma reunião de pastor aí na cidade de João Pessoa. Aí diz assim, olha, os pastores são homens especiais, só eles podem falar. Quando o irmão Branham diz, o apóstolo é um homem especial, o evangelista é um homem especial, o mestre é um homem especial, o pastor é um homem especial, o profeta é um homem especial, o quíntuplo de Efésio é especial. Mas ali eles se fecham em uma redoma e diz, ó, homens especiais, só eles podem falar. Só eles. Isso é nada mais do que o homem fazendo. Irmãos, nunca se levante contra um pastor verdadeiro, que você cairá. Mas contra esses que não fazem nada, que não chora junto, que não ajuda, que não evangeliza, que não dá força, mas você chama uma pessoa para um local. Você tem uma ideia? Com tudo pronto. Tabernáculo construído, leva todos os dízimos, vem uma vez por mês, chega às 5h30, o culto começa às 7 horas,
não resolve um problema, nada, e ainda tem coragem de armar complô contra o obreiro, aí você confia sua alma e a alma da sua família a um homem desse. Irmãos, veja, irmão, olhe, veja onde você está. Então é isso. Observe. Um homem para defender outro, porque eu só vi ele defendendo o outro de João Pessoa. Mas vamos lá. Deixe o Espírito Santo ter contato com o homem e ele saberá o que fazer. Deixe. Mas vamos aqui em frente. Eu só quero... Isso não é do meu feitio falar de ninguém. Eu só quero expor esses assuntos, mas às vezes a gente tem que falar algo para ficar claro. Mas eu vou terminar esses estudos e não vou entrar mais nisto. Vou colocar para as pessoas verem e não vou falar mais sobre esse assunto. Mas vamos aqui em frente. A verdadeira ordenação de ministro é simplesmente dar a destra do companheirismo. É um homem chamado por Deus e reconhecê-lo publicamente como pastor. Não é fazer de nenhum homem um pastor, pois é Deus quem faz isto e não uma imposição de mãos. Não. Veja, Deus chama um homem ao ministério e prova isto através das obras. E mesmo assim as pessoas não o reconhecem como pastor. Elas não o reconhecem simplesmente porque um pastor não impõe as mãos sobre ele, como se esse ritual, como um passe de mágica, o fosse transformar em um pastor. Não, são as qualidades, são o testemunho, é a vida daquele homem, o chamado daquele homem que mostra que ele tem um chamado para exercer este ofício. Agora, o sistema nicolaíta perverteu o ritual de consagração de pastores, o qual é dar a destra do companheirismo ao homem de Deus chamado ao ministério e reconhecer esse homem publicamente. Mas o que ocorre hoje? Eles fizeram disto uma máquina chocadeira de ministro, como seus líderes religiosos pudessem transformar homens em pastores, com apenas uma simples oração e imposição de mãos sobre eles, a ponto que hoje os membros desses grupos não reconhecem um membro como pastor se não tiver passado pelo companheirismo deles. Olha só, isso são rituais. Rituais. Satanás torceu a ordenação de ministro, porque pelos homens é somente um reconhecimento público que Deus chamou certo homem ao ministério. Satanás faz a imposição de mãos, a própria forma de transformar um homem em pastor, como o irmão Branham diz, não é a imposição de mãos que transforma. É Deus que chama e capacita o homem. O homem, veja, como se ele só se tornasse um pastor se alguém impusesse as mãos sobre ele. Veja, é assim que eles pensam. Como chegou para mim e disse, mas tem as hierarquias espirituais. Eu disse, onde é que tem isso na mensagem do profeta? As hierarquias espirituais tem o ancião local como cabeça máxima do rebanho local. Veja, digo que é maior do que um ancião local para uma igreja local, mas aquele que vinha para aqui, ele não tinha autonomia, porque ele vivia dependente de outro. Então veja, a ordenação de ministro é somente um reconhecimento público que Deus já fez o que Deus já fez na vida daquele homem. Mas aí você vê, o sistema nicolaíta tira toda a vida da igreja, tirando Deus da liderança e estabelecendo a liderança humana a partir da ordenação de ministro. Se tornou apenas política, onde o pastor só ordenava os homens que ele queria ordenar.
Isso são personificações de ordenação de ministro. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o que o profeta ensinou. Ordenar a pessoa que você quer ordenar. Não. É Deus que chama o homem. Agora eu sei, só os eleitos não serão enganados. Os eleitos verão este sistema de homens e sairão fora disto. Sairão fora deste engano, este engano da ordenação. Eu não ordeno, como eu já vi um dizer, eu não ordeno, eu não envio, eu não imponho as mãos sobre um homem para o ordenar. Ora, veja mesmo. Observe como é que é. Então vamos lá. Como a gente já falou, e aí você tem o seguinte: mas se não houver uma igreja verdadeira naquela região para reconhecer aquele ministro, aquilo não fará falta alguma também. Por exemplo, um jovem ministro começa um trabalho em um local e não tem nenhuma igreja, ninguém para impor as mãos sobre aquele homem. Isso fará diferença diante de Deus? Claro que não. Ou você acha que Deus está sujeito, está condicionado a um grupo de homens? Que se não tiver esse grupo de homens para impor as mãos sobre aquele homem, ele não se torna um pastor. Quem chama o homem é Deus. O irmão Branham pôs o exemplo de Paulo. Eu não fui ter com os demais apóstolos para saber o que eles iriam dizer. Ora, então tem uma cidade ali que não tem nenhuma igreja, nada, mas tem um jovem que conheceu a revelação, que conheceu a mensagem do profeta e começou a evangelizar, e esse homem tinha um chamado. É necessário outro para impor as mãos sobre ele, para o tornar pastor? Claro que não. Deus não está condicionado a homens e nem a nenhum grupo. Não é o poder de um grupo que vai tornar as pessoas um pastor. Não. Quem chama o homem, quem capacita o homem, quem ordena o homem, como o irmão Branham diz, é Deus. Mas aí quando se torna uma denominação, então tem que passar pelo crivo. Nós entendemos o reconhecer publicamente, mas tem que ir lá conversar com aquele grupo e saber o que é que aquele grupo quer. Aí sim, Deus não tem respeito por sistemas nicolaítas. Deus odeia. O irmão Branham chamou isso de antipalavra e anticristo. Deus não tem respeito por esse sistema. A autorização para um homem ser ministro é de Deus, porque Deus é soberano. Agora, se na região houver uma verdadeira igreja e verdadeiros ministros do quíntuplo de Efésios, esses ministros terão o prazer em reconhecer aquele homem, impondo as mãos sobre ele, porque Deus já tem chamado aquele homem, ao ministério. E uma igreja verdadeira, ela sempre vê as obras daquele homem, a qualidade daquele homem, como ele prega o evangelho completo, como ele vive aquela palavra. Vê que aquele homem é destemido, vê que aquele homem caminha fazendo a obra, e eles terão prazer em fazer isto. Mas não é desse jeito que a gente vê na nossa região. Eles querem homens que agradem o sistema deles e não que agrade Deus. É desta forma. É desta maneira. Então, você tem
Não estou negando aqui que haja imposição de mãos. De fato, a imposição de mão existe e é bíblica, mas não transforma um homem em pastor. Não confere dons a ninguém, como o irmão Branham falou. É simplesmente a imposição de mãos. É reconhecer a destra do companheirismo. É saber que aquele homem foi chamado para exercer o ministério pastoral. E aí ele se reconhece através da imposição de mão. Porque aquele homem tem um chamado de Deus no seu coração. Então ele é posicionado no ministério. Um homem pode não ter sido reconhecido por nenhum grupo organizado, e no entanto ser um genuíno pastor chamado por Deus. Já outros podem ter sido reconhecidos por grandes grupos organizados, mas nunca teve o chamado de Deus. Observe o que eu estou dizendo. Um homem pode não ter o reconhecimento de nenhum grupo, vou repetir, e ser um verdadeiro pastor, enquanto outros podem ter reconhecimento por grandes grupos e nunca ter sido chamado por Deus. E é isto que acontece na mensagem. Muitos deles não tiveram chamado, mas foram reconhecidos, porque eram homens de confiança, eram homens de confiança do homem regional. Então aquele homem regional coloca aquele homem no ministério. Isto é anticristo e anti-palavra. Vamos lá. Eu vou concluir essa reflexão aqui. Voltaremos na próxima reflexão com o sistema nicolaísta, o nicolaísmo e o terrorismo que eles estão fazendo na mente das pessoas, impondo terrorismo, pegando parágrafos isolados do irmão Branham e impondo terrorismo para que mantenha os membros dentro da igreja, mas eleito não será enganado. Que Deus te abençoe grandemente e que esta reflexão te ajude a compreender as coisas. Um forte abraço.